e por seu sangue obtemos a redenção e recebemos o perdão de nossas faltas, segundo a riqueza da graça, que Deus derramou profusamente em nós, abrindo-nos para toda sabedoria e inteligência. Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, segundo o desígnio benevolente que formou desde sempre em Cristo, para realizá-lo na plenitude dos tempos. Recapitular tudo em Cristo. Tudo que existe no céu e na terra, em Cristo, segundo o propósito daquele que opera tudo conforme a decisão de sua vontade. Fomos feitos seus herdeiros, predestinados a ser para o louvor da sua glória, os primeiros a pôr em Cristo a esperança. Nele, também vós ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Nele acreditastes e fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até o resgate completo e definitivo para o louvor da sua glória. Juventude, nós estamos diante de um dos trechos mais difíceis de toda a Sagrada Escritura, sem sombra de dúvidas. Difícil não só porque o grande São Paulo muitas vezes escreve sim de um modo difícil, com palavras densas. E quem diz isso não sou só eu, que sou meio lerdinho, não. O grande São Pedro, nosso primeiro Papa, também escreve dizendo isso. Paulo escreve coisas difíceis. Mas não é só por isso que o texto é difícil. É um texto difícil no sentido de que em poucos versículos, em apenas 13 versículos, nós temos muita, mas muita verdade revelada. Profundas verdades nos são reveladas num pequeno espaço de texto. E tudo é dito como se fosse dito num fôlego só. É mais ou menos assim que funciona. Sabe quando você vive um final de semana extraordinário? Um final de semana muito, muito especial, grandes coisas acontecem na sua vida. E aí na segunda-feira você se encontra com o seu amigo no trabalho, na escola, na faculdade, e você chega e quer contar tudo aquilo que você viveu para o seu grande amigo. Você chega e vai só despejando tudo aquilo que você viveu, nem para respirar, vai só dizendo. E aí ele fala, calma, devagar, uma coisa de cada vez. É mais ou menos isso. Paulo experimentou algo muito especial, grandioso na sua vida, e agora ele coloca para fora tudo de uma vez só. E aí nós precisamos, calma Paulo, devagar, uma coisa de cada vez para a gente ir entendendo tudo. É o que nós vamos fazer. Uma coisa de cada vez e aos poucos vamos deixar a verdade profunda nos tocar. Então diz para quem está do seu lado, uma coisa de cada vez. Paulo inicia esse hino extraordinário com esse grito que ecoa do seu coração, louvando a Deus. No versículo 3 ele diz, bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E logo em sequência, ele explica o motivo do seu louvor. Por que é que ele está louvando? Nós entendemos muito bem isso, porque isso faz parte do nosso jeito de rezar. Quando nós nos reunimos num grupo de oração, nós falamos, eu louvo a Deus por causa disso. Paulo começa exatamente dessa forma. Ele louva o Pai do céu, porque Ele nos abençoou com algumas poucas coisinhas. É isso? Eu louvo o Pai do céu porque Ele nos deu muitas coisas. Também não. Ele louva o Pai do céu porque Ele nos abençoou com toda bênção.
Não são algumas coisas, nem muitas, mas com toda bênção. Você, jovem, é abençoado com toda bênção. Deus te abençoou totalmente. E o que é isso? Quando eu digo que você é abençoado, eu estou dizendo que Deus, Ele realizou um decreto a teu favor. Que Deus te dá coisas, que Deus realiza coisas em teu favor, que Deus te dá presentes, que Deus te dá dons. Em outras palavras, tudo aquilo que você precisa para ser totalmente, inteiramente realizado, o Pai do céu já te deu. Tudo que você precisa, o Pai do céu já te deu. E aí você vai falar assim: gostei disso. Estou gostando do jeito como esse acampamento está começando. Só me diga uma coisa, Leandro. Se o Pai do céu já me deu tudo que eu preciso para ser feliz, onde é que estão essas coisas? Cadê exatamente esses presentes, esses dons, essas bênçãos todas que Deus me deu? Eu não estou vendo. A palavra de Deus nos revela aonde é que está tudo aquilo que o Pai do céu já te deu. Porque com certeza você deve estar pensando também: eu não vou embora de mãos vazias. Se Deus me deu tudo, eu vou levar tudo embora comigo, não vou deixar nada. A palavra diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a bênção espiritual nos céus em Cristo. Toda a bênção que o Pai já te deu, Ele te deu por meio do seu Filho único, Jesus Cristo. Toda a tua bênção está em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o meio para alcançar toda a bênção que o Pai te deu. Entre aspas, Jesus, Ele é o lugar da bênção. Então, se queres ser realizado, feliz, todos os dias, vá até Jesus. Em Cristo Jesus está toda a bênção que o Pai do céu já te deu. Jovem, a felicidade que você procura, a felicidade que você tem direito, tem um nome, tem um rosto, o nome e o rosto de Jesus de Nazaré. Ele é a nossa bênção, nele nós encontramos tudo. Leandro, mas o que exatamente é esse tudo que Deus me deu? Eu preciso saber o que é exatamente essa grandiosidade que Deus me deu. É o que Paulo busca fazer nos próximos versículos. Em certo sentido, ele resume esse tudo que Deus nos deu em 6 grandes bênçãos. Nós vamos mergulhar em cada uma delas. A primeira grande bênção que te realiza, que te faz feliz, é a bênção da escolha. O Pai do céu te escolheu. Dá uma olhada para esse jovem do teu lado e diz: você é escolhido de Deus. O versículo 4 diz que em Cristo o Pai nos escolheu. Detalhe: antes da fundação do mundo. Vamos tentar imaginar isso. Tente imaginar um tempo onde não havia nenhuma criatura, o universo não havia sido criado. Há apenas Deus, a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, um belo dia, na vida da Santíssima Trindade, o Pai olha para o seu Filho único, o seu Filho amado, e tomado de amor, de paixão, o Pai diz para o Filho: tive uma brilhante ideia. Eu
estou pensando em criar muitas coisas, inúmeras coisas, meu filho amado. Eu quero criar muitas coisas para dar tudo a você como um grande presente. E aí o pai, então, ele começa a pensar em cada coisa que ele vai criar. Ele pensa no universo, nas estrelas, galáxias, planetas, nos átomos. Ele pensa nos animais, nos vegetais, nos minerais. Ele pensa de um modo muito especial no ser humano. Mas ele não pensa no ser humano de um modo simplesmente genérico. Ele vai pensando em cada pessoa. Ele pensa em você, para vir ao mundo neste tempo como um presente para o seu filho. Ele vai pensando nas suas características. Ele foi pensando em você. E quando o Pai do céu começou a pensar em você, ele falou: opa, calma. Entre tudo aquilo que eu pensei, eu elejo, eu escolho. Você será diferente de tudo. Eu escolho você no meio de toda a criação. Tente imaginar a seguinte coisa comigo. Imagine que o nosso querido Papa Leão XIV, o nosso extraordinário Papa, vai escolher um jovem de cada continente para passar um mês com ele lá no Vaticano com todas as despesas pagas. Oh, glória! E de repente chegou uma cartinha lá na sua casa que você foi o escolhido. Você pega aquela carta, eu? Dá até pulo de alegria, até desmaia de alegria. Isso seria extraordinário. Mas o que São Paulo está nos dizendo é muito mais extraordinário. Não foi o Papa que te escolheu. Foi o Criador, o teu Pai do céu, o próprio Deus, que te escolheu no meio de toda a criação. E te escolheu para quê? Você foi escolhido para ser santo. Escolhido para a santidade. Nisso está a tua realização. A palavra que Paulo utiliza na língua grega, que descreve santidade, que descreve aquilo que é um santo, é a expressão agios, em grego, que significa exatamente separado, que significa separado num sentido de alteridade. Trata-se de um outro que é diferente de tudo. E isso é belíssimo demais. Porque a Sagrada Escritura, de Gênesis a Apocalipse, vai nos revelando que Deus é ágios, Deus é santo, Deus ele é a santidade, ou seja, Deus ele é diferente de tudo. Por mais que haja alguma semelhança entre a criatura e Deus, na verdade, gente, Deus ele é muito diferente de nós, completamente diferente de nós. Eu posso até dizer que você é um jovem bom, tá? Mas Deus ele é a própria bondade. Nós podemos até dizer que a natureza ela é poderosa, ela é forte, mas Deus ele é a própria força. Nós podemos até olhar para uma pessoa inteligente e dizer ela é sábia, mas nós olhamos para Deus e ele é a própria sabedoria. Então Deus ele é muito, muito, muito diferente de nós. Perceba com isso que a palavra Escritura, a Sagrada Escritura, ela usa a palavra santidade como um termo de louvor a Deus, de reconhecimento. É o ser humano que olha para Deus e diz, ele é diferente de tudo, ele está acima de todas as coisas. Quem é como Deus? Ninguém é como ele é o mais belo, ele é o maior, ele é o mais forte, ele é tudo, 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 ele está acima de todas as coisas. Santo é aquilo que Deus é. Mas sabe onde está a nossa alegria? Que sendo ele o maior de todos, ele olhou para mim e para você e disse, eu escolho você para ser santo. E sabe o que isso significa então? Que ele te escolheu para ser outro Deus? Não,
Se somos criaturas, é impossível ser outros deuses. Se Ele nos chama a ser santo, Ele está dizendo: eu escolho você para viver na minha presença, para viver junto comigo, porque quando você está na minha presença, então eu te santifico. Um homem santo, uma mulher santa, um jovem santo, é uma pessoa que vive na presença de Deus, é uma pessoa que se relaciona com Deus. Entende por que Carlo Acutis foi canonizado? Porque era um jovem que vivia neste mundo na presença de Deus, nutrindo um relacionamento com Deus. Leandro, mas que tipo de relacionamento exatamente? É o que Paulo acabou de nos dizer. Nele, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e íntegros diante dele no amor. O tipo de relacionamento que nos coloca na real presença de Deus é o amor. Em outras palavras, Deus, Ele ama você inteiramente e escolheu você para dar uma resposta de amor a Ele. Quando nós acolhemos o amor de Deus e começamos a responder ao amor de Deus, amando-o em primeiro lugar da nossa vida, nós estamos vivendo uma vida de santidade. Essa é a primeira bênção, essa é a nossa realização, e não existe nada maior do que ser santo. Invista a sua vida nisso. A faculdade passa, os bens passam, a santidade, ela é eterna. Diz para o jovem que está do seu lado: seja santo. A segunda bênção que o Senhor nos deu é a bênção da filiação. O amor, ele fecha a primeira bênção e ao mesmo tempo ele abre o entendimento para a segunda bênção. Por amor, no amor, o Pai do céu, diz o versículo 5, quis nos agradar, quis fazer um agrado para nós. Essa é a ideia por trás do versículo 5, porque é assim que funciona. Quem ama sempre quer agradar a pessoa amada. É um presentinho, é um recadinho, é uma palavra um pouco diferente. Quem ama gosta de agradar. O Pai do céu quis fazer um agrado para você. E que agrado exatamente é esse? Diz a palavra que Ele nos predestinou, Ele reservou algo grandioso para nós, sermos os seus filhos adotivos. Esse é o teu destino, ser filho adotivo de Deus. Filho adotivo de Deus. Vamos tentar entender um pouco o significado disso. No exato momento em que você ganhou a tua vida, em que aconteceu a tua concepção, e você começou a ser gerado no ventre da sua mãe, neste exato momento, você também recebeu a graça de ser filho do seu pai e da sua mãe. E neste exato momento, você também recebia a graça de participar de uma família, a família do seu pai, a família da sua mãe. E claro, no dia em que você nasceu, você começou a usufruir de tudo isso de um modo ainda maior e ainda mais belo, como filho, como membro de uma família. Ora, a palavra está nos dizendo que Deus nos reservou para uma bênção maior do que essa. Ter uma família deste mundo é uma bênção, é. Ser filho de um pai, de uma mãe é uma bênção, é. Mas o que Deus nos dá é uma bênção muito maior. Deus, Ele te predestinou para uma segunda concepção, para uma segunda geração,
para um segundo nascimento, em outras palavras, para uma nova vida. Ele te escolheu para ser o filho adotivo dele. O Senhor te escolheu para ser o filho adotivo dele e participar da família dele. Gente, isso é um milagre, sem tamanho e sem limite. Tente imaginar um homem muito bom neste mundo, muito generoso, que com a sua esposa vai até um orfanato, tudo porque quer adotar uma criança, tudo porque não se prende a si mesmo e quer dar dignidade àquela criança. Então este homem adota aquela criança, fazendo com que ela seja agora o seu filho, fazendo com que ela seja membro da sua família e desfrute de tudo aquilo que é próprio da sua família. É isso que Deus fez conosco. Ele nos olhou entre todas as criaturas e não nos largou órfãos. Não nos largou largados neste mundo de qualquer forma, não. Ele quis nos dar uma dignidade muito maior do que a dignidade de uma criatura. E então no dia do nosso batismo, Ele realizou um milagre em nós. Ao derramar o Espírito Santo sobre os nossos corações, Ele nos adotou. De que forma? O Espírito Santo nos toca e Ele nos une ao Filho único do Pai, a Jesus Cristo. Então é como se nós fôssemos transformados numa pequena célula do corpo de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eis o milagre. E se eu sou unido a Jesus, se eu sou adotado em Jesus, se eu sou filho de Deus em Cristo, então eu tenho o direito de viver tudo aquilo que é próprio do estilo de vida de Jesus. Já pensou isso? Qual é o estilo de vida de Jesus? Ora, desde toda a eternidade o Pai olha para o seu Filho e se dá ao seu Filho e derrama todo o seu amor para o seu Filho. Então eu tenho o direito de todos os dias recolher o amor do Pai do céu. Ser cuidado pelo Pai do céu, estar nos braços do Pai do céu. Mas também, Jesus Cristo, Ele recebe o amor do Pai e Ele corresponde de um modo gratuito. Então eu também tenho o direito de todos os dias corresponder ao amor do Pai de um modo completamente desinteressado. Por isso, jovem, eu vou falar baixinho, mas essa é uma grande realidade. Todas as vezes em que uma pessoa olha e vê um filho de Deus neste mundo, essa pessoa deveria pensar: puxa vida, como que parece com Jesus, com aquele Jesus revelado nos evangelhos, mas é igualzinho, vive do mesmo jeito, da mesma forma. Como que se parece? Claro que se parece, é filho de Deus. Pergunta para quem está do seu lado: você tem vivido como filho de Deus? O problema é que a gente diz essas coisas, que o filho vive igualzinho a Jesus, e aí a gente começa a olhar para a nossa vida e falar: euzinho parecido com Jesus? Estou tão diferente. Nós vamos ficando envergonhados à medida em que nós vamos refletindo o modo como nós vivemos. Porque muitas vezes nós não nos parecemos com Jesus. Nós não vivemos como filhos de Deus. E o que faz com que o ser humano não viva como filho de Deus chama-se pecado. O que mancha a nossa santidade é a primeira bênção. O que mancha a bênção da filiação, é o pecado. E a essência do pecado é justamente desprezar a Deus.
Não é uma questão de um monte de regras, mas é o desprezo de Deus. Quando eu faço pouco caso de Deus, quando eu não me importo com Ele, quando eu não sou agradecido como Jesus era, eu já estou no pecado. E é isso que mancha a minha imagem de filho. Desprezar a Deus é o pecado. Quanta rebeldia eu enxergo dentro de mim. Como sou um filho rebelde que despreza o pai. E é exatamente aqui que entra a terceira grande bênção, que é extraordinária e sem limites. O Pai do céu, Ele viu o quanto eu, Leandro e você temos desprezado a Ele como um filho rebelde. Mas ao invés dele usar o seu poder para nos destruir ou simplesmente nos deserdar fora da minha família, já para os quintos dos infernos, não. Ao invés do Pai tomar essa atitude, Ele utilizou o seu poder escondido numa santa paciência, para esperar o dia em que nós daríamos uma brechinha para Ele mudar nossa vida de pecado. O Pai usou do seu poder, manifestado na sua grande misericórdia. E o Pai, então, enviou o seu próprio Filho para nos salvar. E essa é a terceira bênção, a bênção da redenção e do perdão. Olha o que diz o versículo 7. Nele, Jesus, e por seu sangue, obtemos a redenção e recebemos o perdão de nossas faltas, segundo a riqueza da graça. O Pai te abençoou com uma bênção de redenção. Diz para quem está do seu lado, a bênção da redenção. A palavra redenção é sinônimo aqui de libertação, de liberdade. Mas a ideia por trás aqui de redenção é a ideia de um resgate que se faz mediante um pagamento. Sabe o que acontece quando uma pessoa é sequestrada? A pessoa ela é sequestrada e ela só recebe liberdade quando alguém paga o resgate. A ideia que Paulo está trazendo é mais ou menos essa. Quando os nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram, foi um grande desprezo a Deus. Foi uma grande rebeldia. Os nossos primeiros pais, ao invés de ouvir a palavra de Deus, preferiram a sugestão de Satanás. Se afastaram do Pai e se aproximaram de Satanás, que é um bandido, pervertido e perversor, um ladrão, um sequestrador. Os nossos primeiros pais foram, entre aspas, sequestrados por Satanás. E todas as vezes em que uma pessoa nesta vida mergulha no pecado, ela também é sequestrada pelo diabo, que faz com que a pessoa se torne escrava de si mesma, escrava dos seus pecados. O inimigo, ele rouba a nossa liberdade de amar. Esse é o sequestro. Ele rouba a nossa liberdade de amar. Você consegue enxergar isso dentro de você? O cativeiro em que nós ainda estamos envolvidos são os cativeiros dos nossos vícios. Cada vício nosso é um grande impedimento para amar a Deus. Qualquer vício, seja um vício condenado pela sociedade ou não. Se você tem o vício da mentira, mesmo que queira falar a verdade, não consegue. Se a pessoa tem o vício de roubar, mesmo que queira não roubar, ela vai e rouba. Se ela tem o vício de xingar, mesmo quando não quer xingar, ela vai e xinga.
E assim nós vamos sendo impedidos de amar. Eis o sequestro que Satanás tem realizado na nossa alma, no nosso coração. Mas o Senhor está nos revelando que um dia nós já fomos libertados. Nós já fomos libertados desse sequestro terrível. Como se deu? No Antigo Testamento, o povo de Deus era escravo no Egito, e na noite em que ia começar a libertação do povo de Deus, cada família matou um cordeiro e colocou o sangue na porta da casa. E depois disso o povo de Israel foi libertado do Egito a partir do sangue do cordeiro. Mas no Novo Testamento é algo muito maior. A palavra nos revela que o Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito, sem mancha, Jesus, ele é sacrificado na cruz, derramando todo o seu sangue no madeiro da cruz. E quando Jesus morre crucificado, nós somos libertados do cativeiro. É como se Jesus estivesse pagando o preço de nossos pecados. Assim nós fomos libertos. Caro jovem, nós poderíamos ter sido salvos, libertos, sem esse sofrimento, é verdade. Jesus podia fazer igual um policial do BOPE, meter o pé na porta do inferno. Dá licença, a polícia chegou, caiu a casa, dá licença. Mão para cima, liberta o sujeito. Podia, ele é todo poderoso. Ele podia nos libertar, entre aspas, estalando um dedo. Mas ele não quis assim. Ele quis nos salvar do modo mais belo, mais humilde e mais perfeito. Porque era o modo que demonstrava maior amor. Ele quis te libertar do pecado, derramando até a última gota de sangue que ele tinha, para que todo ser humano saiba que ele nos ama. Porque quem ama é capaz de dar a vida pela pessoa amada. Nós sabemos disso. Se uma pessoa ama de verdade, então ela é capaz de morrer por causa dessa pessoa. Foi isso que ele fez ao morrer na cruz. Ao morrer na cruz, ele nos liberta de todo pecado, ele nos perdoa, mas revelando a imensidão do seu amor, porque ele queria conquistar o nosso afeto. Ele não queria apenas que nós soubéssemos que ele é todo poderoso, mas ele queria que nós soubéssemos que ele nos ama imensamente. Essa é a graça da redenção. É por isso que Santo Agostinho vai dizer que para ele a graça da redenção é maior do que a graça de toda a criação. A graça da redenção é inclusive maior do que a criação de todos os anjos, porque nisso Deus demonstrou um amor muito maior. Então olha para quem está do seu lado e diga: você é livre e perdoado porque é muito amado. Bênção número 4. Essa terceira bênção nos leva imediatamente à quarta bênção, que é a bênção do conhecimento. Esse amor gigantesco que jorra da cruz de Cristo, quando ele toca uma pessoa, ele faz essa pessoa conhecer algo muito especial. O versículo 8 vai nos dizer que a graça derramada abundantemente abre-nos para toda sabedoria e inteligência. E o versículo 9 diz que Deus, então, ele desvendou o seu mistério. É mais ou menos isso. Aquele que estava no cativeiro
estava com os olhos vendados, porque o pecado faz isso. O pecado obscurece a nossa inteligência, nos torna tolos, ignorantes. O homem mergulhado no pecado, ele não conhece a Deus, ele não conhece o projeto de vida de Deus, ele não sabe aonde está a felicidade, ele anda errante. Mas, quando Jesus morre por nós numa cruz e derrama todo o seu amor sobre nós, Ele tira a venda dos nossos olhos e nos dá o conhecimento de Deus, e nos dá o conhecimento a respeito do seu projeto. Mas eu faço um alerta, jovem. Essa bênção do conhecimento não é uma mera bênção de informação. Porque nós somos a geração da informação. A geração do Google e a geração do chat GPT. E nós confundimos conhecimento com ter informação na palma das mãos. Quantas pessoas nós conhecemos que têm muita informação, mas não conhecem nada? Eu era esse jovem errante até os meus 20 anos. Até os meus 20 anos de idade, eu tinha essa informação na palma das mãos. Eu sabia que Jesus morreu por mim numa cruz, porque meus pais tinham falado. Eu sabia que Deus me amava, porque os meus catequistas tinham falado. Eu sabia disso porque eu ia na igreja, eu ia na missa. Isso era uma informação, mas isso não mudava em nada a minha vida. Na hora de tomar as minhas decisões, eu desprezava a Deus. Eu não considerava a Deus. Eu não sabia onde estava a felicidade. Eu era um jovem completamente errante. Porque só ter informação não muda em nada a nossa vida. Até que um dia, um pregador, que eu nem sei quem é, anunciou a palavra de Deus dizendo: quer ser feliz? Entrega a sua vida para Jesus. Eu escutei essa palavra, me ajoelhei e disse: Jesus, se você é tudo isso mesmo, se você é real, entra na minha vida e faz aquilo que o Senhor quiser, porque eu não consigo ser feliz com as minhas próprias forças. Naquele exato momento, eu fui tomado por um poder, tomado por um amor inexplicável, e eu pude ouvir uma voz que dizia: eu te amo. Eu desabei num choro, e naquele dia, naquela santa noite, eu experimentei o amor de Deus. Não era mais uma informação, mas um conhecimento adquirido por um contato direto. É isso que muda a nossa vida. Quando nós somos tocados pelo amor de Deus, é um conhecimento adquirido por um contato direto. Quem experimenta o amor de Deus tem a venda tirada dos olhos e agora escancarado diante dele o projeto de Deus revelado no próximo versículo. O projeto de Deus revelado no versículo 10 é recapitular tudo em Cristo. Em outras palavras, fazer com que Cristo seja o centro de tudo, tenha primazia em tudo. A partir daquele dia eu descobri isso. Se Jesus não for o centro da minha vida, o primeiro, o número 1, não tem como ser feliz. Mas quando Ele é o primeiro, quando Ele vai à frente, eu sou realizado. Esse conhecimento se dá através de uma experiência. Pergunta para os jovens que está do seu lado aí: você já experimentou o amor de Deus? Tem um detalhe muito interessante aqui no versículo 10. A ideia por trás do versículo 10
que Paulo nos traz é que Deus dá essa bênção do conhecimento, e ele diz que Deus realiza isso no benefício da administração da plenitude dos tempos. Ou seja, Deus ele age como um administrador dos tempos. Os tempos estão na palma da mão de Deus. E Ele sabe quando cada coisa deve acontecer. Ele vai cuidando de cada coisa para que tudo aconteça no momento certo. É isso. Cada pessoa faz a experiência de conhecer a Deus quando Deus quer. É isso que Paulo está dizendo. Não é quando eu quero, mas é quando Deus vai administrando as coisas na nossa vida e de repente Ele acha que chegou o momento certo. Chegou agora. É a hora, é este momento, e agora eu vou dar a graça do conhecimento para esse meu filho, porque eu quero agora. Eu não desejava naquele dia, mas Deus quis que fosse naquele dia. Então se alegre, porque se você se sentiu atraído para vir a este acampamento, eu suspeito que a tua plenitude dos tempos está chegando. Deus está movendo os pauzinhos lá no céu agora mesmo, porque Ele quer dar neste acampamento um novo conhecimento dEle para a tua vida. Mas você pensa que acabou? Tem mais. Bênção número 5. O versículo 11 afirma que o Pai do céu em Cristo quis que nós fôssemos os seus herdeiros. Aqui é uma dupla bênção. O Pai nos abençoa com a bênção da herança. Nós somos a herança de Deus e ao mesmo tempo os herdeiros da riqueza de Deus. Que glória! Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, essa noção é muito clara. O povo de Israel é chamado de a herança de Deus, no sentido de que Deus tem o seu povo como a sua riqueza. O povo de Israel é a menina dos olhos de Deus. Mas também esse povo recebeu uma herança de Deus, uma terra. Você, jovem, tem isso numa medida muito maior. Quando o Pai do céu olha para você, Ele te tem como a herança dEle. Você é a riqueza do Pai, o tesouro do Pai. Você é a menina dos olhos do Pai do céu. Então, ai de quem andar mexendo com você. Ai de Satanás que anda querendo colocar a mão em você, porque você é a menina dos olhos do Pai. Ele te ama, você é a riqueza dEle, o bem-querer dEle. E o Pai do céu, em Cristo, te dá uma herança. A riqueza que Jesus tem, também é tua. A riqueza que Jesus tem, é a vida eterna, na presença do Pai, na comunhão do Espírito Santo. É aquilo que nós chamamos de céu. Então, em Cristo, você já herdou a vida eterna, você já herdou o céu é teu. Eu sei que alguns mais inseguros vão falar assim, que garantia eu tenho que eu vou para o céu? Será que eu vou para o céu ou não vou? E uns mais pessimistas vão falar assim, quem garante que a vida não acaba na morte? Que a morte não é o fim de tudo e que aqui não é só um absurdo. A sexta e última bênção tem a ver exatamente com isso. Porque a última bênção revelada no versículo 13, nos fala que nós recebemos a bênção do selo do Espírito Santo. Aquele que ouve o Evangelho, a palavra pregada, e crê em Jesus, e faz uma adesão de vida a Jesus,
este é selado com o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é a garantia de que nós vamos para o céu. Ele é a garantia de um resgate completo. Entenda isso de um modo muito honesto. Todos os dias nós temos lutado contra a morte, que é um inimigo implacável. A gente come para não morrer, dorme para não morrer, fica debaixo de uma casa para não morrer, se veste bem para não passar frio e não morrer, vai no médico para não morrer. Todos os dias a gente luta contra a morte. Só que esse inimigo é muito implacável. A morte se transformou em algo natural para o ser humano. E então um dia todos nós vamos morrer. Essa é a realidade. Você vai morrer, jovem. Caracutis morreu com 15 anos. Talvez você morra com 16. Você viu como que a morte mexe com a gente? Volta aqui. Vamos concluir, volta aqui. Nós vamos morrer, nós sabemos disso. Só que existe um remédio para a morte. Um único remédio. Nessa vida existe jeito para tudo, até para a morte. Porque há um homem que há 2000 anos atrás ele morreu, e 3 dias depois ele apareceu ressuscitado para nunca mais morrer. Ressuscitou para uma vida gloriosa. Então entenda isso. Eu vou morrer, mas o meu Senhor Jesus, que me resgatou numa cruz, que é capaz de dar até a última gota de sangue por mim, ele está vivo. A morte não o toca mais. E eu creio então que quando eu morrer, eu não vou fazer nada, mas o meu Senhor vai fazer tudo por mim. Ele vai me ressuscitar. E sabe qual é a garantia disso? É o selo do Espírito Santo. A certeza de que Ele vai me ressuscitar para a vida eterna é o selo do Espírito Santo. Eu sei que a nossa geração não está quase nada acostumada com a palavra selo. Selo nem faz parte mais da nossa vida, da nossa geração, nem carta a gente manda. Mas antigamente, quando um rei escrevia uma carta, ele selava aquela carta. O selo fecha a carta, lacra a carta, colocando um carimbo do rei, o logo do rei, um sinal do rei. Então quem recebe a carta tem a certeza de que aquelas palavras pertencem ao rei. Dizer que você e eu somos selados com o Espírito Santo é o mesmo que dizer nós pertencemos ao ressuscitado. Eu pertenço a Cristo Jesus que ressuscitou. O selo do ressuscitado está em mim. Então a morte não tem mais a última palavra. Ela tem a penúltima. Mas quem tem a última é o meu Senhor que ressuscitou. Na minha vida e na vida das pessoas que eu amo também. Todos os que têm o Espírito Santo, que usufruem da vida no Espírito Santo, têm a certeza da vida eterna do céu. Então, jovem, se você ainda tem um medo excessivo da morte, é porque ainda não tem fé no selo que você já recebeu. É porque ainda não se abriu a graça do conhecimento de Deus. Pergunta para quem está do seu lado, você ainda tem medo da morte? Rodrigo, fica de pé, jovem.
diante dessa palavra que nós ouvimos, só nos resta dizer: você é muito, mas muito abençoado pelo Pai do céu, porque você foi escolhido para ser santo, você foi eleito filho de Deus, foi resgatado, recebeu a graça do conhecimento, você é herdeiro de Deus e selado com o Espírito Santo. Bênção sobre bênção, bênção sobre bênção. E ao ouvir essas notícias, só nos resta fazer uma única coisa, que é fazer aquilo que São Paulo fez no começo da palavra: bendito seja o Pai do céu, que nos abençoou com toda a bênção espiritual. Louvar. Dá para ter um coração grato agora, diante de tudo aquilo que você já tem? Então nós vamos encher essa sala como nunca enchemos, de louvor, de adoração. Nós vamos enchendo o nosso coração de gratidão e vamos procurar as palavras mais belas, algumas que sequer nós já falamos, para pronunciar em direção ao Pai, porque Ele nos deu tudo. Feche os seus olhos. Filho de Deus, feche os seus olhos. Levanta as suas mãos e louve o Pai do céu. Bendiga por tanta graça que Ele já te deu. Seja grato. Pare de murmurar, de reclamar. Louve, bendiga, ame-o. Procure as palavras mais belas para agradecê-lo. Nós te amamos, Pai. Nós te adoramos, Pai. Nós te bendizemos, Pai de amor, Pai de bondade e de misericórdia, santo, bendito, precioso. Nós somos gratos, Pai. Bendito seja Jesus Cristo. Bendito seja o Espírito Santo. Nós pertencemos. Nós te amamos, Deus. Meu coração tem um selo. Quantos benefícios. Mostra quem é o quanta graça. Meu coração tem um selo que mostra. Quanta misericórdia. Quanta misericórdia. Eu pertenço. Quanta bondade. O meu lugar é o céu. Te cantarei. Meu lugar é a presença do Senhor. Eu pertenço ao Senhor. Nós te amamos. Eu Nós te pertenço ao meu adoramos. Deus. Eu sou teu, Senhor. Nós te bendizemos de todo o coração. Eu fui selado, impactado pelo Senhor. Eu pertenço a Jesus Cristo e não pertenço aos vícios, ao pecado, à Satanás. Não! Eu pertenço ao Senhor. O teu Espírito Santo confirme em mim Nós hoje te amamos, a minha pertença, que a minha vida seja coerente com essa pertença, que o meu andar, o meu caminhar, a minha missão, as minhas escolhas sejam coerentes com quem eu pertenço. Nosso olhar se volta em direção ao céu, aquilo que não passará, o hoje sem fim. Teu amor selou pra sempre a paz em nós. O que fazer se não te amar? Te dar nosso sim. Nosso olhar se volta em direção ao céu.
nosso olhar se volta em direção ao céu. Aquilo que não passará, aquilo que não passará, hoje sem fim, hoje sem fim. teu amor selou para sempre a paz em nós. selou para sempre a paz em nós. O que fazer se não te amar? O que fazer se não te amar? Te dar nosso sim, te dar nosso sim. e não há mais volta. E não há mais volta. É teu nosso coração, É teu nosso coração. viver e morrer, Viver e morrer. um só querer. Só querer. Pra quem vive escondido em ti. e não há mais volta. E não há mais volta. É teu nosso coração. Viver e morrer, um só querer. Só querer. Pra quem vive escondido em ti. Toda honra, toda glória, agora e pra sempre, eternamente, nós somos teus. Toda honra, toda glória, agora e pra sempre, eternamente, nós somos teus. O coração ancorado no céu já está. O coração ancorado no céu já está. O coração ancorado no céu já está. Toda honra, toda glória, agora e pra sempre, eternamente, nós somos teus. Toda honra, toda glória, agora e pra sempre, eternamente, nós somos teus. Só as vozes, solta sua voz, jovem. Toda honra, toda glória, agora e pra sempre, eternamente, nós somos teus. Toda honra, toda glória, agora e pra sempre, eternamente, nós somos teus. O coração ancorado no céu já está. O coração ancorado no céu já está. Eu peço que o ministério fique firme neste louvor enquanto nós, jovens, enquanto nós estamos louvando, o nosso coração, a nossa alma vai se abrindo ao Senhor. Saiba que o ressuscitado está no meio de nós, Jesus. Ele é a fonte de toda a bênção. Enquanto o ministério vai segurando o louvor, entrega a tua vida para Jesus agora. Entrega a tua vida, porque Ele é a fonte de toda a bênção. Entrega a tua vida para Jesus. já está ancorado. Tudo. Não tenha medo, Ele é a tua felicidade.
felicidade. Meu coração, Senhor, Ele já é a tua arde de felicidade. desejo do céu. Meu coração, Senhor Jesus, já está na sua presença. Agora e para sempre, Senhor. Toda honra, toda glória, todo nosso reconhecimento das bênçãos do Senhor, da glória do Senhor, do amor do Senhor. Por isso eu rendo, eu imploro da presença do Senhor. Toda glória, agora e para sempre, eternamente, nós somos teus. Toda honra, toda glória, agora e para sempre, eternamente, nós somos teus. O coração ancorado no céu já está. O coração ancorado no céu já está. O coração ancorado no céu já está. O Senhor merece toda a honra e toda a glória. Toda a honra, toda, Senhor. Agora e para sempre, Senhor, nossa vida em tuas mãos. Bendito Deus. Os jovens de coração aquebrantado, que estão entregando a vida para Jesus, neste exato momento o Cordeiro de Deus está tirando as vendas dos teus olhos, te dando a bênção do conhecimento. Você de coração aquebrantado, triste pelos seus pecados, está sendo batizado no Espírito Santo. A graça do conhecimento está sendo dada a você. Abraça Jesus, abrace-o. Vencendo as barreiras, Senhor Jesus, aí te verás. Isso, Senhor. Nosso olhar